Olá! Em agosto, 79% das famílias brasileiras estavam endividadas, quase 30% delas inadimplentes, ou seja, com dívidas em atraso que não podem pagar. Esse é o tema da agenda econômica desta semana. Esse dado faz parte do levantamento feito mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio. É o segundo mês consecutivo de aumento dos endividados. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor é uma ferramenta que a CNC criou para orientar os empresários do setor, que fazem a maior parte de suas vendas de forma parcelada. E não por acaso, a quantidade de pessoas que contraíram dívidas comprando com carnês e cartões de lojas vem crescendo desde maio deste ano. Como está a sua vida financeira? É hora de organizar as contas. Para ajudar nessa tarefa delicada, eu recebo a planejadora financeira Gabriela Vale, da Librata Planejamento Financeiro. Gabriela, muito bem-vinda ao Agenda. Olá, obrigada pelo convite. Gabriela, começando aí, parece que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse aspecto geral aí do aumento do número de endividados e que a gente depois também desse algumas orientações bem práticas para os nossos telespectadores, para a nossa audiência aí da internet, sobre como eles podem melhorar as contas. Então, para a gente começar, eu queria que você nos dissesse, esse aumento do número de endividados, ele se deve à crise econômica apenas, um apenas bem espiado aí, porque a crise é grande, ou ele tem outros fatores? Olha, eu acredito que a crise econômica, sem sombra de dúvidas, agravou, né, esse cenário de aumento do endividamento, mas o endividamento da população brasileira, ele sempre existiu, principalmente pelas questões culturais e comportamentais que existem no nosso país. Então, o brasileiro, ele tende a não ter uma cultura financeira de cuidado com o seu dinheiro, de atenção com o seu futuro, de curto, médio e longo prazo. Então, isso complica ainda mais a gestão de um orçamento ali dentro do mês, e o que leva a um endividamento ao longo prazo. A gente vê aí que no Brasil tudo se vende parcelado, ou tudo se vende a crédito e tudo se vende no cartão. Você vai na feira, se você não levar dinheiro, R$2, pode ser no cartão. Eu queria que você falasse essa questão dessa tradição que a gente tem de compra parcelada, e ela é praticamente só aqui. Como é que se faz? Assim, qual é a vantagem e qual é a desvantagem disso? Olha, eu costumo dizer que o parcelamento é o início do endividamento. Esse é um bordão que eu uso muito com os meus clientes e que eu acredito que ele agrava muito a dificuldade de gestão financeira. Por quê? O brasileiro, ele faz uma compra, parcela aí em 10 vezes, que seja em 6, ele esquece que tem aquela parcela para pagar daqui a 7 meses, né? Porque o cartão de crédito ainda te dá ali um mês de vantagem. Então, isso complica muito a gestão financeira, e aí, vamos passando os meses, a pessoa vai tendo dificuldade de pagar aquela fatura, ou se torna inadimplente, ou acaba recorrendo a outras linhas de crédito, e o que vai dificultando a saída desse processo de endividamento no longo prazo. Eu queria que você falasse, e aí a gente percebe, uma coisa que não existia antes, você tinha o cartão de crédito do banco, né? Então, o banco tinha lá 2 ou 3 bandeiras, te oferecia uma, às vezes 2, né? Às vezes 2 cartões, você tinha o cartão do banco. Hoje você tem o cartão de crédito da loja. Toda loja, praticamente, você entra, ele já te oferece um cartão de crédito. E aí te oferece 10% de desconto na primeira compra. Como é que é isso? E aí, por isso que eu abri dizendo exatamente essa questão. Não à toa, é com o parcelamento, o crediário da loja, ou com esse cartão de crédito que está aumentando a dívida. Qual é a mágica aí que enreda aí o consumidor? Na verdade, as lojas, enfim, as empresas de cartão de crédito, eles vendem essas vantagens. Você compra com a gente, você vai ganhar 10% de desconto na primeira compra. Você adquire tal cartão, você vai ganhar milhas. Se a gente fosse utilizar o cartão de crédito somente por essas vantagens, tá? Mantendo um dinheiro em conta, para pagar essa fatura no mês seguinte, seria maravilhoso, seria a melhor forma de se utilizar
o cartão de crédito. Mas quando a gente começa a complicar a nossa gestão financeira, adquirindo mais de um cartão, utilizando, né, mais de um cartão ao longo do seu mês para pagar as suas contas e começa a dificultar a nossa visualização do nosso saldo real, aí começa o problema e aí as pessoas começam o processo do endividamento de maneira silenciosa, né? E acaba começando aí o endividamento maior no longo prazo. Porque o que acontece? O cartão de crédito, por conta das datas de vencimento, das datas de fechamento de fatura, a gente acaba não tendo uma visão clara do quanto a gente vai pagar, quando a gente vai pagar. Então, a gente vai tendo uma noção, uma percepção irreal do nosso dinheiro. E isso vai facilitando para o processo de endividamento, para a complicação do caso futuro. Gabriela, isso atingiu assim, uma situação tão gritante no país como um todo, que no fim de 2021 o Congresso Nacional aprovou a lei do superendividamento, que é a Lei 14.181. Eu digo aqui porque o telespectador que quiser procurar, até que quiser saber um pouquinho como é que ela funciona, pode buscar pelo lei número 14.181 de 2021, e essa lei, ela traz uma série de medidas para combater esse superendividamento da população. O que é que você considera mais importante nesse arcabouço legal? Olha, as pessoas elas precisam entender que por mais que elas tenham agora, né, um respaldo legal sobre o superendividamento, elas são responsáveis pela vida financeira dela e pela condução dela. Por mais que possa ser facilitado o pagamento dessas dívidas, né, judicializando, buscando ações aí mais drásticas, é importante que as pessoas entendam que elas ainda vão ter que pagar por todas aquelas dívidas. Então, não dá para só se respaldar juridicamente se você não se respaldar e assumir a sua responsabilidade da gestão da sua vida financeira como um todo. Então, evite chegar nesse ponto. Um ponto extremo. Exatamente. E não é um ponto fácil, tá? Porque tem uma série de processos e passos a serem tomados até que você consiga renegociar as suas dívidas pela lei. Então, é necessário que a pessoa se antecipe e não chegue a esse patamar. Tome uma consciência financeira antes de precisar acionar essa lei. Agora, Gabriela, com a crise, né, a partir da pandemia, a gente teve aí o governo elaborando uma série de medidas para facilitar o acesso, até como um mecanismo de reaquecer a economia, facilitar o acesso ao crédito pessoal. Então, a gente tem, assim, de cara, o empréstimo consignado nas aposentadorias, né, que são quase, a maioria delas, 90% é salário mínimo, a liberação mais recente de FGTS futuro, né? Nem o dinheiro que você tem na conta, o futuro para financiamento de imóveis, e agora a liberação do empréstimo consignado em cima do Auxílio Brasil, que é uma coisa que a gente sabe que é temporária. Como é que você vê essas medidas, pensando, obviamente, pelo ponto de vista de planejamento financeiro? Olha, são medidas que podem estimular a economia por um ponto, obviamente, mas para o consumidor, ele tem que ter muito cuidado. Exatamente por aquilo que eu falei anteriormente, o parcelamento é o início do endividamento. Então, quando você acessa um crédito para antecipar uma necessidade ou um desejo, né, você está comprometendo a sua renda futura. Sendo que a gente está vivendo um período de inflação alta, de custos elevados, e essas pessoas elas precisam pensar no curto e médio prazo, ou seja, daqui a 6 meses, como vai estar a minha vida? Você tem que se precaver hoje, então você tem que tentar proteger a sua renda o máximo que você puder para evitar problemas maiores no futuro. Então, o acesso ao crédito hoje, ele é muito fácil, né? Os aposentados, eles não precisam sair de casa, eles recebem telefonemas o dia inteiro oferecendo crédito a eles. Mas se eles não têm uma gestão financeira, eles vão se complicar e dificultar
a sua qualidade de vida futura acessando esses créditos. Então, a gente tem que pensar aí no médio prazo, pensar que a vida muda, que dificuldades surgem. Então, se a gente antecipa um desejo, acessa o crédito, isso pode complicar muito a nossa vida no futuro. E até porque tem um detalhe importante. A gente está vivendo um momento de taxa de juros muito elevada no Brasil, né? Com o intuito de segurar a inflação. Mas isso reflete no custo do crédito. Então, quando você pega, sei lá, R$2.000 emprestado, no empréstimo, no consignado, que seja, né, em qualquer linha de crédito, você não vai pagar R$2.000 por isso. Você pode pagar até R$3.000, R$4.000, dependendo da linha de crédito que você pagar. E é um dinheiro que não é seu, que não volta em benefício para você. Então, você está pagando muito caro por isso. Agora, como é que, então vamos aqui começar a pensar com a cabeça de quem ganha pouco, vamos trabalhar com um salário mínimo. Essa pesquisa mostra da CNC, ela mostra que quem ganha abaixo de 10 salários mínimos está mais endividado, né? O percentual da população que ganha abaixo de 10 salários mínimos, o percentual endividado é maior do que o percentual da população que ganha acima de 10 salários mínimos. Ou seja, a gente já percebe aí que tem um problema real de falta de renda para garantir a subsistência. O que dá para fazer? Né? Vamos trabalhar com quem já está endividado, depois a gente trabalha com quem ainda não está endividado, mas está no limite. Quem já está endividado faz o quê a partir desse momento? Né? Até pensando até que a gente está vivendo aí num momento de transição, né? Daqui a pouco, em janeiro, a gente tem um novo ciclo governamental, independente de quem quer que venha a ser o novo governo. Mas a gente vive um novo ciclo. É um momento ainda mais delicado? Sem dúvida. Como eu falei, a vida muda, o cenário econômico muda, a gente precisa não só analisar o mês em que a gente está vivendo, essa parcela que cabe no meu orçamento, eu vou fazer uma parcelinha porque ela cabe hoje. Eu tenho que pensar quantos meses eu vou ter que pagar essa parcela e me organizar para pagar essa parcela e honrar essa parcela, independente da forma de pagamento que eu tenha escolhido, seja via cartão de crédito ou via boleto. Mas para quem está endividado hoje, eu aconselho a fazer um levantamento acurado de todas as suas dívidas. Pega um caderno, uma folha e anota. Quem é o seu credor? É o banco XYZ, coloca lá. O valor da parcela que você está pagando, a quantidade de parcelas que faltam você pagar. Entre em contato com esse credor, com esse banco, com essa financeira, com quem quer que seja, e pergunta: para eu quitar hoje esse financiamento, quanto seria? Por quê? Você vai fazer uma conta. Eu tenho 10 parcelas de R$200 para pagar. Eu tenho R$2.000 para pagar futuramente para esse banco, se eu pagar tudo parceladinho. Se eu pagar à vista hoje, ele provavelmente vai te dar um desconto, tá? Porque é como funcionam os bancos. Antecipando os juros, você vai pagar menos juros futuros e você vai ter um valor menor a pagar. Eu vou pagar ali R$1.500. Poxa, será que eu posso me organizar para o 13º, para uma possível férias que você venha tirar aí, para quitar esse financiamento e aliviar essa parcela de R$200 para mim? Fazendo isso, você vai ter um mês mais organizado e um mês mais livre, com mais possibilidades para você ir ao mercado, pagar as contas do dia a dia que você tem para pagar. Então, é necessário um levantamento acurado de todas as suas dívidas. Eu dei exemplo de uma, você tem que fazer com todas elas para você entender a sua real situação financeira. Feito isso, é necessário que você pense no seu mês. Monte um orçamento equilibrado, listando todas as contas que você tem para pagar e todas as suas necessidades do dia a dia. Quanto eu vou precisar? Quanto que eu gasto normalmente no supermercado? Eu gasto R$400 no supermercado todos os meses. Ok, eu vou separar R$400 para o supermercado. Chegou no meio do mês, eu gastei 200, opa, tá tudo bem. Mas chegou no meio do mês, eu já gastei 300, eu vou segurar a onda.
Só que eu estou falando só do supermercado. Vai ter o supermercado, vai ter a padaria, vai ter uma farmácia, vai ter outras necessidades que você possa vir ter no dia a dia. Eu brinco que são envelopinhos. Você tem que criar envelopinhos com o seu dinheiro ali para conseguir chegar até o seu próximo salário. Só que se eu só vivo hoje sem pensar no amanhã e uso o cartão de crédito, mês que vem eu tenho uma fatura de cartão de crédito alta, que já vai pesar nas minhas contas, e eu já não vou dar conta para pagar, eu já vou me tornar inadimplente, eu vou ter que recorrer a uma linha de crédito. Então, eu preciso entender o tamanho do meu endividamento, mas eu tenho que gerenciar o meu orçamento, o meu dinheiro naquele mês, para que eu não me endivide nos próximos. Agora, isso implica, essas medidas que você está falando, a gente falou aqui um exemplo de um salário mínimo, mas 2, 3, 4, 10 serve a mesma coisa. Isso implica, assim, de cara eu percebo assim, isso implica uma redução do padrão de vida. Não tem. E aí, como é que você organiza isso? Né? Vamos pegar uma família básica brasileira, um casal e 2 filhos, né? Que hoje a gente está aí na média de 2 filhos. Crianças ou adolescentes, como é que você chega e diz assim, ó, moçadinha, sabe aquele sorvete do fim de semana, ou sabe o cinema? Não vai rolar. Como é que a gente organiza isso aí? Olha, eu observo que, normalmente, as famílias que estão endividadas são aquelas que fugiram do seu real padrão de vida para a sua renda. Então, é necessário uma readequação antes que você se torne inadimplente e essa readequação venha de forma abrupta, exatamente por perda de renda, perda de salário ou por situações mais extremas. É melhor que você faça isso ou que alguém faça isso por você. E aí é unir forças, é conversar com a família e buscar alternativas dentro do que se tem hoje. Ah, vai ter que cortar o cinema do final de semana? Legal, vamos fazer uma sessão de pipoca assistindo um filme em casa? É isso, é buscar alternativas que não custem dinheiro, mas que tragam ali um mínimo de conforto para a família. Se você está tratando com adolescentes, eles já têm talvez maturidade para entender essa necessidade. Talvez valha buscar esses adolescentes, entendendo a necessidade, os cortes, buscar outra renda para eles. Será que eu consigo, sei lá, fazer um brigadeiro e vender na porta da escola? Será que eu posso buscar oportunidades de emprego como, sei lá, um menor aprendiz? Pode ser. E aí é importante que faça isso o quanto antes, para que lá na frente esses adolescentes, essas crianças, tenham que sustentar ou apoiar os pais mais velhos pela perda de renda, pela dificuldade financeira, que também é outro problema que vem acometendo a população brasileira. Então, o quanto antes tomar atitudes necessárias, melhor vai ser para aquela família, por mais que doa momentaneamente, para que lá na frente o problema não se torne maior. Como é que a gente faz? Você falou aí, né, do apoio às pessoas mais velhas da família. Como é que a gente faz, por exemplo, se a família está pagando uma parcela do imóvel que mora, né? Está pagando uma parcela do carro, que são coisas mais complexas, não dá para você cortar. Aí você vai ter que buscar aonde dá para cortar, né? Então, se a parcela da casa e do automóvel não tem negociação, é um valor para a família, ela vai ter que buscar outras questões que não sejam tão importantes. E hoje é muito interessante porque, como a gente tem um acesso ao crédito muito, muito, muito amplo, a gente é bombardeado por propagandas, por ações de marketing que nos estimulam a consumir o tempo todo. Então, saber dizer não para esses itens, muitas vezes não essenciais, é muito difícil. Então, é necessário saber quais são as suas possibilidades. Poxa, eu posso comprar uma roupa todo mês? Eu estou falando isso aqui para uma família de uma renda mínima ali, 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, porque essas pessoas, elas também consomem itens não essenciais.
Exatamente porque elas estão expostas a tudo isso, ao crédito, a marketing, a propaganda, a tudo. Ela tem que saber quais são suas possibilidades e fazer as suas escolhas. Por quê? Por mais difícil que possa parecer, eu conheço famílias aí com rendas mínimas que conseguem construir um patrimônio. Mas aí quando você pergunta para essas famílias qual é o segredo? É não ter parcelas. É comprar tudo à vista e tentar guardar todos os meses, apesar das dificuldades em dizer não para outras coisas. Então, requer foco, requer disciplina. Não estou dizendo que isso é fácil, né? Mas é possível. A gente tem hoje mecanismos, todo mundo hoje tem uma conta bancária, na prática, é isso, né? E assim, e tem aquele cartão de crédito, hoje praticamente ninguém mais anda com dinheiro no bolso, anda com o cartão de crédito, pode ser um cartão, digamos assim, pré-pago, né? Ou seja, você deposita uma quantidade X ali por mês, mas todo mundo anda. Isso dificulta o controle? O que você sugere? Deixa o cartão de crédito em casa e tira o dinheiro e saca o dinheiro? Vamos voltar a sacar em lugar de pagar com o Pix? Ou de... Como é que a gente faz? Isso é bem na prática mesmo. Então, na prática, quando a gente usa o cartão, seja no débito ou no crédito, tem uma expressão que a psicologia econômica utiliza que fala que é a dor do pagamento. A gente diminui a sensação da dor do pagamento. Por quê? Quando você tem uma nota na mão, você dá aquele dinheiro ali, você vê o seu dinheiro indo embora. Quando você passa o cartão, aproxima o cartão, né, que hoje em dia você nem faz nada assim, você termina a compra com o seu meio de pagamento em mãos e o bem que você comprou. Então, você não tem a sensação da perda. E isso dificulta o nosso raciocínio de entender que aquele dinheiro não nos pertence mais. E se a gente pagou no crédito, esse dinheiro só vai sair da nossa conta daqui a 30, 40 dias, dependendo da situação. Então, é complicado. Por quê? Você precisa ter consciência que esse dinheiro não te pertence mais. Então, a dica que eu dou é: use um mecanismo de anotar as suas despesas. Pode ser o aplicativo de mensagem que você usa para se comunicar com a sua família. Por quê? Você cria um grupo ali com você mesmo e lança ali todas as suas despesas. Você vai ter na consciência que aquele dinheiro foi gasto e aquele dinheiro não é mais seu. Porque voltar ao dinheiro é cada vez mais difícil. Você chega nos lugares, as pessoas não têm nem troco mais. Eles estão tão acostumados a usar o Pix, então a pessoa precisa criar mecanismos para gerenciar esse dinheiro, seja utilizando esse aplicativo de mensagem, anotando ali todos os gastos que você fez, acompanhando o extrato da sua conta corrente ou do seu cartão de crédito. É importante que você faça e tenha esse cuidado, porque senão é isso, você está dirigindo de olhos vendados sem saber onde vai parar. E para fazer esse planejamento, você falou aí da gente pegar um papel, um caderninho e tal. Tem outros mecanismos mais fáceis, ou pelo menos, digamos assim, mais contemporâneos? Você falou aí do aplicativo de mensagens, eu achei interessante, nunca tinha me ocorrido. Manda para você mesmo ali no grupo sozinho o que você gastou. Mas o que se sugere, assim? Pensando aqui até em mais jovens, né? Adolescentes, gente que está começando a entrar no mundo do consumo, do trabalho, por conta própria, digamos assim. Olha, hoje tem vários aplicativos, diversos aplicativos super funcionais que te ajudam nesse processo, a montar um orçamento equilibrado, entender para onde seu dinheiro está indo e estipular metas para o uso daquele dinheiro mês a mês. Eu acredito que o próprio celular, né? A gente está ali com o celular na mão. Então, se você fizer ali no bloco de notas do seu celular essas caixinhas, olha, eu vou receber tanto de salário no mês, eu tenho tanto de conta disso para pagar, tanto daquilo outro, vai sobrar tanto para o supermercado, para o transporte, para o lazer, e você ir acompanhando aquilo ali conforme for gastando, for utilizando o seu dinheiro, pode ser uma ferramenta incrível. Mas o bom e velho caderninho ajuda muito. E eu tenho, enfim, histórias lindas aí de pessoas que se aposentaram com cadernos e anotando tudo, né? Fazendo tudo ali no caderno e que funciona. Então, o mais importante é você achar algo que seja fácil e prático para você e que você se adapte.
mas é importante o comprometimento, ou seja, a consistência, fazer isso sempre. Não achar que, eu brinco, que é do mesmo jeito que a gente tem que escovar os dentes todos os dias, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro todos os dias. Então, para que a gente possa sorrir para a vida aí na frente. Então, não basta... Um tempinho do dia. Exatamente, para um tempinho no dia, olha o extrato, veja o que gastou, faça essa continha. Eu separei 400 para o mercado, eu fui hoje e gastei 100, então eu tenho 300. É isso, a gente precisa fazer isso com cuidado, criar esse hábito e tirar do inconsciente coletivo do brasileiro que falar sobre dinheiro não é bacana. É trocar essas dicas com os nossos parentes, com os nossos colegas. O que você tem feito de bom aí que você está vendo que seu dinheiro está rendendo? O que você está fazendo aí para sobrar mais no final do mês? Eu estou trazendo marmita. Eu estou para o trabalho, eu estou buscando carona com meu colega de trabalho. Então, existem algumas ferramentas que a gente pode usar a nosso favor. Gabriela, eu agradeço muito essas suas dicas. Eu acho que a gente vai montar um quadro aqui de organização das contas, pode ser interessante aí, né? A gente ter uma... Dá esse tipo de trabalho. Hoje está muito divulgado, né? A gente tem essa coisa da consultoria de finanças, do planejamento aumentando bastante, mas é sempre importante, né? Eu acho reforçar isso aí. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E o brasileiro está precisando bastante. Eu acho que é ótima ideia. Que bom. Bom, e eu agradeço também a você, telespectador, que acompanha a Agenda Econômica aqui na tela da TV Senado, ou quem nos assiste o nosso programa no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado, ou no site da TV Senado, que é senado.leg.br/TV, ou até mesmo nas redes sociais, você... Continue acompanhando a nossa programação, a gente tem muita coisa interessante que pode ser muito bom para você, do ponto de vista cultural, educativo e econômico também. Continue aqui na TV Senado. Obrigada, até a próxima agenda.